Cântico de Simeão. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Amém pela leitura da palavra de Deus. Eu vou pedir para o irmão Sérgio, pode fazer uma oração pelo nosso tempo de estudo, irmão, por favor? Oremos. Senhor soberano Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Estar diante, Senhor, da espera da tua palavra, Senhor, que conforta e desafia os nossos corações, Senhor. Obrigado por esse ensino. Venha sempre, Senhor, nos dar entendimento, os corações abertos, Senhor, para assimilar mais e mais, fazer sempre a tua vontade. Te agradecemos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero fazer uma pergunta aqui. Quando você pensa em um homem e uma pessoa de grande fé, quais são as pessoas que vêm à sua mente? Talvez quando a gente pensa no relato bíblico, né? Pessoas de grande fé. Quem são as pessoas que vêm à nossa mente? Os patriarcas, né? Abraão, Moisés, Daniel, uma pessoa de grande fé. Quando a gente pensa nos profetas, Elias, né? Elias, um homem de grande fé. No Novo Testamento, né? Os apóstolos, o apóstolo Paulo, pessoas de grande fé, né? Quando a gente pensa já depois, sem ser personagens bíblicos, né? Quando a gente pensa em pessoas no decorrer da história da igreja que tiveram grande fé, quem que vem à nossa mente? Talvez os mártires, como nós comentávamos semana passada, né? Pessoas que morreram realmente por causa da causa do evangelho. A gente pensa talvez em Agostinho, né? Uma pessoa que influenciou todo o pensamento cristão até a sociedade no Ocidente. Lutero, né? Que encabeçou a reforma protestante. Charles Spurgeon, né? Que nós conhecemos ele pelas suas pregações. Enfim, vem todas essas pessoas na nossa mente, tanto de personagens bíblicos, quanto também de pessoas cristãos que viveram no decorrer dos tempos. E de fato, né, essas pessoas foram pessoas de fé, pessoas que fizeram muitas coisas notáveis realmente para o Senhor. Mas, irmãos, o que nós não devemos esquecer é que sempre existiram pessoas comuns, que embora elas não tiveram feitos muito conhecidos, elas eram pessoas também de grande fé. Sempre existiram pessoas que têm esses personagens, essas pessoas, né, até no decorrer da história da igreja, que a gente vê que foram pessoas que fizeram realmente muitas coisas notáveis, né, coisas que apareceram, mas sempre tiveram pessoas que estavam ali atrás das cortinas, né? Eu acho interessante, recentemente eu estudando ali na escola de música que tem aqui, às vezes tem algumas eventos, apresentações no teatro, né? E no teatro você vê isso, né? A gente vai lá na frente, no palco, né? E apresenta alguma coisa, todo mundo vê, mas por trás das cortinas tem um monte de gente fazendo um monte de coisa para que tudo aquilo aconteça, né? Para que a iluminação esteja da forma correta, para que o som esteja da forma correta, para que organizar as pessoas lá no fundo, né? Quando você está lá no fundo, você não escuta nada do que está lá acontecendo lá na frente, então tem que ter alguém lá chamar e tudo mais.
Sempre tem pessoas por trás das cortinas. E é assim também quando a gente pensa na vida cristã. Sempre houveram pessoas comuns que não tiveram feitos assim muito conhecidos, né, que todo mundo viu, mas que também eram pessoas de grande fé. Esse é o caso de Simeão, desse homem que nós vamos estudar aqui hoje de manhã. Nós vemos aqui nesses versículos, que ele era um homem justo e piedoso. Nós vemos ali no versículo 25, quando diz: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este era um homem justo e piedoso, uma pessoa realmente que buscava viver de acordo com aquilo que tinha sido revelado na lei de Deus. Um homem também muito conhecedor do Antigo Testamento, daquilo que tinha sido já revelado da palavra de Deus. Nós vemos isso quando diz: ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, aquilo que já tinha sido revelado da palavra de Deus, e ele esperava o Cristo, o Messias, aquele que iria vir e iria consolar o seu povo, que iria realmente trazer libertação para o povo de Israel. E nós vemos também que ele era uma pessoa, um homem sensível à direção do Espírito Santo na sua vida. Nós vemos desde o versículo 25, né? O Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, e no versículo 27 nós vemos que ele foi movido pelo Espírito Santo. Um homem comum, um homem que, além desses versículos aqui, nós não sabemos mais nada da vida dele. Nós não sabemos de onde ele veio, o que ele fez antes, né? Como exatamente nós sabemos que depois disso ele faleceu, né? Porque ele iria viver até ver o Cristo. Mas como que foi? Nós não sabemos como que foi a morte dele. Nós não sabemos mais nada da vida dele, a não ser o que está nesses versículos. Ele era um homem comum, um homem simples. Nesse trecho aqui ele já provavelmente devia ser um homem de idade, uma pessoa já avançada em idade. Muito provavelmente ele era uma pessoa que a gente poderia dizer assim, que era leigo, né? Não era uma pessoa assim que tinha um conhecimento muito profundo, talvez daquilo. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não era uma pessoa talvez muito culta, né? Uma pessoa muito que tinha um conhecimento muito grande. Mas mesmo assim, nós vemos que ele era um homem de grande fé. Irmãos, muitas vezes nós julgamos o nosso nível de sucesso espiritual, nós medimos o nosso sucesso espiritual de acordo com a projeção que nós ganhamos, né? A gente é bem-sucedido, né? A gente é espiritual de acordo com o quanto que a gente é visto, né? De quantas coisas que eu faço e do quanto que essas coisas elas são vistas pelos outros. Mas o que nós aprendemos com Simeão é que não é a projeção que mede o nosso sucesso espiritual. Não é o quanto a gente é visto, não é o quanto a gente é reconhecido. Como eu falei, nós temos essas pessoas de grande fé na Bíblia e no decorrer do cristianismo que foram reconhecidos como pessoas de fé por causa daquilo que elas fizeram. Mas também existiram muitas pessoas de grande fé que não tiveram atos assim tão reconhecidos, tão assim vistos por todos. E a realidade é essa, irmãos. O que mede o nosso sucesso espiritual não é o nível de projeção que nós ganhamos. O que marca o nosso sucesso espiritual é o quanto somos submissos, conformados e rendidos à vontade de Deus nas nossas vidas. O que marca o nosso sucesso espiritual é o quanto nós estamos nos rendendo àquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Simeão, nós vamos estudar que ele era um homem completamente submisso à vontade de Deus na vida dele. E foi isso que marcou o seu sucesso espiritual. Não foi o quanto ele foi conhecido, mas foi o quanto ele foi submisso
a vontade de Deus na sua vida. O que eu queria que você tivesse na sua mente enquanto nós estudamos é que o segredo para sermos submissos à vontade de Deus nas nossas vidas é o direcionamento do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. O que marca o nosso sucesso espiritual é o quanto nós somos submissos à vontade de Deus. E o segredo para nós sermos realmente submissos, rendidos à vontade de Deus nas nossas vidas, é a direção do Espírito Santo de acordo com a sua palavra. É o que nós vamos estudar hoje de manhã. Nós vamos ver duas evidências, duas marcas aqui, duas coisas que realmente evidenciam a submissão à vontade de Deus na vida de Simeão. Duas evidências que deixam bem claro o porquê que Simeão ele era assim tão submisso à vontade de Deus. A primeira evidência que nós vemos aqui no versículo 25 até o 28 é o direcionamento do Espírito Santo na sua vida. Ele era submisso à vontade de Deus, porque ele era submisso ao direcionamento do Espírito Santo na sua vida. Nós vemos na parte B do versículo 25. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui nós temos ainda esse relato de que o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui nós vemos como era a ação do Espírito Santo ainda no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente sabe que o Espírito Santo ele não habitava as pessoas como foi a partir do dia de Pentecostes. A partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, ele passou a habitar dentro do cristão, agindo assim de uma forma ininterrupta, Todo momento realmente o Espírito Santo ele está habitando o crente, agindo na sua vida. Isso não é algo que pode ser perdido, que o Espírito Santo sai. O que pode acontecer é que por conta do pecado o homem pode entristecer e restringir a ação do Espírito Santo na sua vida, mas ele não perde o Espírito Santo porque o Espírito Santo está dentro dele. Agora, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era diferente, Ela via sobre o povo, muitas vezes a gente vê isso, que o Espírito Santo agia sobre o povo de Israel e sobre algumas pessoas em específico, Os profetas, muitas vezes os líderes ali, os reis do povo de Israel. E é o que nós vemos aqui também na vida de Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. Mas, embora Simeão ele não experimentasse essa ação do Espírito Santo como é hoje em dia na época da igreja, nós vemos que ele foi ainda abençoado de uma forma especial. Nós vemos que a ação do Espírito Santo na vida dele foi algo parece que um pouco mais prolongado, e algo talvez até um pouco mais interno, como nós encontramos hoje em dia nas nossas vidas. Mas por mais que ele não tenha experimentado essa ação do Espírito Santo dentro dele, mas sobre ele, nós vemos que ele era sensível ao direcionamento do Espírito Santo. Ele realmente era sensível a essa direção que Deus estava dando na sua vida por meio do Espírito Santo. Nós vemos, isso fica bem claro no versículo 26, quando fala sobre essa revelação que ele tinha recebido. Diz ali, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Sensível ao Espírito Santo, ele recebeu essa revelação, de que ele não iria morrer antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias, aquele que iria trazer essa consolação ao povo de Israel que ele mesmo tanto esperava. Irmãos, eu queria notar aqui que isso é muito importante. Veja que essa revelação do Espírito Santo, ela está muito ligada ao que Simeão sabia da palavra de Deus sobre a consolação de Israel por meio do Cristo. A revelação, essa revelação que o Espírito Santo trouxe para Simeão, ela está muito ligado com aquilo que ele já sabia da palavra de Deus. Era algo novo, porque a palavra de Deus ainda não tinha sido
completada ainda. Mas estava muito ligado com aquilo que ele já sabia, com aquilo que já tinha sido revelado da palavra de Deus antes. Ou seja, com base naquilo que ele sabia da palavra de Deus, o Espírito Santo trouxe essa revelação e essa direção na sua vida. Irmãos, isso é muito importante, porque a ação do Espírito Santo sempre está muito ligada à palavra de Deus. Isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, que a gente encontra assim algumas, especialmente no pentecostalismo, no meio carismático, essas coisas do Espírito Santo e tudo mais. E a gente vê assim, algumas coisas um pouco absurdas, né? Em nome do Espírito Santo, muitas vezes são feitas coisas que até mesmo contradizem a palavra de Deus. Em várias áreas, assim, às vezes eu vejo na internet, né? A gente vê alguns vídeos assim, e a gente vê umas coisas que a gente fica assim, como assim, né? A pessoa ela faz algo que está assim, obviamente, claramente, indo contra aquilo que a palavra de Deus ensina em várias áreas, né? Às vezes em área, quando a gente pensa nas igrejas, nessa questão da área financeira, né? Como o pastor Cris falou, de pessoas se aproveitando, né? E daí fala lá, né? Que o Espírito Santo revelou que a pessoa, fulano, ciclano, tinha que dar tal coisa, né? Em nome do Espírito Santo, muitas vezes são feitos... Irmãos, assim, é horrível, né? Eu já vi até questões assim morais da área sexual, assim, de pessoas falando que por meio de uma revelação do Espírito Santo, a pessoa foi direcionada a ter uma relação com outra mulher que não era sua esposa, coisas do tipo assim, coisas que vão, obviamente, contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas aqui, irmãos, nós vemos que a ação do Espírito Santo sempre está muito ligada à palavra de Deus. O Espírito Santo nunca age de forma a deixar a palavra de Deus de lado ou de contradizer o que ela diz. Lógico que eu peguei aqui algumas coisas extremas, né? Coisas que a gente nota nos nossos dias de hoje, mas até nas nossas vidas. Com certeza, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos saber o que Deus quer nas nossas vidas, e a gente fica pensando, mas como, né? Como exatamente? Por meio da ação do Espírito Santo, nos direcionando, nós podemos entender o que Ele quer de nós. E essa direção do Espírito Santo vem por meio da sua palavra. Isso é algo muito importante. Como eu falei, alguns absurdos hoje em dia são vistos em meios evangélicos. Alguns desses absurdos que são vistos no meio evangélico poderiam ser evitados por um simples fato que parece assim meio óbvio que deveria existir, né? Por comparar essas revelações com aquilo que é dito na Bíblia, né? Se você comparar, se você pensar numa revelação dessas por exemplo, como eu falei, nessas áreas morais, né? Obviamente, você vai ver na Bíblia que isso não deve ser feito. O simples fato de ver aquilo que a Bíblia diz seria suficiente para que a maioria desses absurdos serem evitados. Mas vamos continuar aqui. Nós vemos também no versículo 27 essa sensibilidade, essa submissão à ação do Espírito Santo na vida de Simeão. Nós vemos ali que ele foi movido pelo Espírito. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Nesse momento aqui, Simeão, ele não sabe, ele foi, como que foi exatamente? Não sabemos como que foi essa ação do Espírito Santo ali, movendo, direcionando ele para ir até o templo. Mas nós vemos aqui que, movido pelo Espírito, sensível à ação do Espírito Santo na sua vida, ele foi direcionado até o templo. Ele provavelmente não sabia exatamente o que ele iria encontrar lá, não é? Ele não sabia exatamente o porquê que ele estava indo ao templo, mas com certeza, Simeão, com base naquilo que ele já sabia da vontade de Deus na sua vida, ele vivia nessa expectativa de que em algum momento ele ia encontrar o Cristo do Senhor, o Messias prometido. Mas como que seria esse Cristo, né? Como que seria
esse Messias? Ele não conhecia, né? Ele nunca tinha visto. Esse Messias ele ia ser adulto ou ia ser criança? Não sei, né? Se eu não soubesse, se eu estivesse no lugar de Simeão, eu pensaria que o Messias seria adulto, né? Porque se é uma pessoa que vai trazer libertação sobre o povo, tem que ser uma pessoa já, né, formada, né? Que tem a capacidade de fazer isso. Ele seria criança ou seria adulto? Ele seria uma pessoa alta ou seria uma pessoa baixa, né? Para que Simeão pudesse reconhecer. Ele seria uma pessoa magra ou seria uma pessoa mais, não vou falar gordo, né? Vou falar fofinha, né? Uma pessoa mais fofinha. Ele teria a pele clara ou teria a pele mais morena? O cabelo dele, como é que ia ser? Loiro, ruivo, castanho, cacheado, liso, bastante cabelo, pouco. Como que era esse Messias? A realidade é que Simeão ele não sabia. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo até o templo, mas ele não sabia, e por mais que ele tinha com certeza essa expectativa, ele não sabia exatamente como que ele iria reconhecer o Cristo do Senhor, o Messias. Mas, por conta da ação do Espírito Santo em sua vida, por causa dessa sensibilidade, essa submissão que ele tinha ao Espírito Santo na sua vida, nós vemos que quando entraram aquelas 3 pessoas no templo, provavelmente num pátio onde ficavam muitas pessoas, aquelas 3 pessoas, né, José, Maria, Jesus Cristo, bebezinho ainda, né? Com certeza, talvez nos braços de Maria. Aquelas pessoas que... pobres, pessoas que não tinham, assim, nenhum motivo para você dar uma atenção a elas. Pessoas ali que... Muitas pessoas passavam no templo, especialmente famílias com seus bebês para apresentar os filhos, né? Como dizia a lei de Moisés. Mas quando aquelas 3 pessoas entraram no templo, Simeão, movido pelo Espírito Santo, com essa sensibilidade que ele tinha, ele soube que aquele bebê era o Cristo. Eu fico imaginando na minha mente, como que deve ter sido isso, né? Ele deve ter visto e ele deve ter se aproximado. E imagine só que cena bonita, né? Simeão, aquele homem temente a Deus, que viveu nessa expectativa, chegando diante daquele bebê, pegando ele nos braços e tendo a consciência de que aquele bebê é tão bonito, né? Um bebê assim, você vê, ele é tão frágil, né? Tão pequenininho. Eu tenho até um pouco de medo de pegar, assim, com medo de machucar. Mas imagina só Simeão vendo aquele bebê e tendo a consciência de que aquele bebê era o Messias, era Deus, era o Senhor a quem ele tanto temia. Deve ter sido algo realmente maravilhoso, né? Algo uma cena muito bonita, algo muito... para Simeão também deve ter sido algo maravilhoso. Mas o que eu queria enfatizar aqui, irmãos, é que o direcionamento do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, foi essencial para que Simeão soubesse qual era a vontade de Deus em sua vida e o que ele deveria fazer para estar dentro da sua vontade. Esse direcionamento, essa sensibilidade que ele tinha, a ação do Espírito Santo, foi essencial para que ele soubesse o que Deus queria da sua vida, essa revelação que ele recebeu, mas também os passos que ele deveria tomar para estar dentro da vontade de Deus, para fazer aquilo que iria contribuir para aquilo que era a vontade de Deus na sua vida, até ele estar realmente nesse momento, nesse lugar aonde ele deveria estar para ver o Messias, para ter essa promessa na sua vida cumprida. Irmãos, ao nos rendermos à vontade de Deus em nossas vidas, com certeza nós encontramos incertezas. Por
não saber exatamente, né? Quando a gente pensa assim, poxa, eu me rendo, eu quero realmente fazer a vontade de Deus na minha vida. Assim como Simeão, a gente encontra incertezas, né? Tipo, mas o que Deus quer? Como fazer aquilo que Deus quer da minha vida? Quais são os passos que eu devo tomar? Lembra, Simeão aqui, ele sabia a vontade de Deus, de acordo com essa revelação que ele recebeu, mas como exatamente, né? O que ele deveria fazer para ver o Cristo? Para onde ele deveria ir? Que momento que ele deveria ir? Aonde ele deveria estar? Mas por meio da ação do Espírito Santo na sua vida, por meio da palavra de Deus, ele foi direcionado passo a passo até ele estar no templo, na hora certa, no momento certo, e encontrando as pessoas certas para que ele cumprisse com a vontade de Deus na sua vida. Quando nós estamos sensíveis ao direcionamento do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, esse é o segredo para nos conformarmos com a sua vontade nas nossas vidas. E, irmãos, quando nós fazemos isso, olha, eu posso afirmar, até pela minha experiência, aquilo que Deus tem feito na minha vida, como que Deus ele nunca nos deixa assim às cegas, né? Sem saber qual que é o próximo passo. Às vezes a gente não sabe exatamente quais são os próximos 10 passos, né? Os 10, 20, 30. Mas o próximo passo, os próximos 2 passos, 3 passos, digamos assim, Deus ele sempre deixa claro, por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre uso, eu gosto de pensar nessa imagem que o Salmo 119, 105 nos traz, quando diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para os nossos caminhos, para nos direcionar, para nós entendermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas quando nós pensamos aqui em lâmpada, essa lâmpada dela não é igual as que a gente conhece hoje em dia, né? A lâmpada de LED, né? Que ilumina bastante, né? Ou esses refletores que, assim, você coloca e ele ilumina tudo. Essa lâmpada era uma lâmpada bem pequena, muito provavelmente assim, acesa até por fogo. E ela era presa na cintura ou às vezes nas pernas da pessoa. E essa lâmpada, quando a pessoa andava em um lugar escuro, ela assim iluminava a poucos metros na sua frente. Ela não iluminava todo o caminho, mas ela iluminava os próximos passos. E assim é nas nossas vidas, irmãos. A palavra de Deus, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus, nos direciona para nós fazermos realmente a sua vontade. Mas às vezes a gente não tem todas as respostas. A gente sabe, mas Deus nunca nos deixa sem saber qual é o próximo passo que a gente deve tomar. Deus sempre nos guia, passo a passo, porque Ele quer também que nós dependamos dEle, para que nós realmente sejamos completamente dependentes deles. Nós vemos aqui então essa primeira evidência. Como eu falei, o direcionamento do Espírito Santo na vida de Simeão realmente é uma evidência de como ele era submisso à vontade de Deus. Mas nós vemos ainda uma outra evidência, que nós encontramos daí já no cântico mesmo, quando ele diz no versículo 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Nós vemos aqui essa segunda evidência de como Simeão ele era submisso à vontade de Deus. Quando nós vemos a tranquilidade que ele tinha perante a morte, por saber que era salvo e por saber que tinha cumprido com o propósito de Deus na sua vida. Ele realmente, nós vemos como ele estava submisso, conformado, rendido à vontade de Deus. Porque nesse momento que ele vê o Messias
e que ele diz aquilo que está ali no versículo 30 ao 31, né? Porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quando ele viu essa consolação por meio do Cristo, do Senhor, que ele tanto esperava, agora ele estava em paz, né? Ele sabia que ele já tinha cumprido com o seu propósito, ele sabia que ele já tinha feito aquilo que era a vontade da sua vida, de Deus na sua vida, e ele podia morrer em paz. Ele podia partir dessa terra, partir para a eternidade com tranquilidade. Irmãos, isso é algo que eu acho interessante, né? Nós não vemos na vida de Simeão aqui nenhum temor da morte. Ele realmente não tem nenhum temor da morte, apenas uma rendição completa para aquilo que era a vontade de Deus na sua vida agora. Morrer, partir realmente desse mundo. Só é possível, irmãos, encarar a morte dessa forma, com essa paz, por meio da fé. Eu acho interessante, eu trabalhei um tempo em farmácia, né? E na farmácia, assim, vai vários senhorzinhos já de idade, né? Que tá com vários problemas de saúde e tudo mais. E daí é muito comum mesmo, assim, essas pessoas de idade falarem assim que já está na hora delas morrerem, né? Que elas já querem morrer, que tudo mais. Mas elas estão sendo motivadas pelo quê? Não é por essa paz, não é por essa tranquilidade perante a morte de saber que é convertido, né? Que é saber que é salvo e que fez a vontade de Deus na sua vida. Muitas vezes é só pelo fato de que assim, não consegue mais fazer o que fazia antes, né? Tá doente, tá sofrendo, tá sentindo dor. Então, na verdade, a pessoa ela quer se ver livre daquilo. Mas não existe aquela paz verdadeira no seu coração de que, especialmente para os não convertidos, né, de que está partindo desse mundo porque é convertido, é salvo, vai estar com Deus e que fez a vontade de Deus na sua vida. Não é essa a motivação. Mas somente por meio da fé, com a certeza de que somos salvos e cumprimos com a vontade de Deus em nossas vidas, somente por meio da fé nós podemos desfrutar dessa paz e partir desse mundo com tranquilidade. Isso eu acho que, assim, por mais que não tenha aqui ninguém que está doente a ponto de morrer, né? Graças a Deus por isso, por mais que a gente não saiba do dia de amanhã, eu acho que isso é algo que nós, como cristãos, deveríamos almejar para as nossas vidas. Viver realmente de acordo com a vontade de Deus, uma vez que nós somos convertidos, né? Viver cumprindo com a vontade de Deus e, no final das nossas vidas, termos essa paz, por sabermos que estamos indo para o céu e de que fizemos a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós vemos isso na vida de Simeão. Ele tinha essa paz, essa tranquilidade, porque ele viveu a sua vida em completa submissão à vontade de Deus. E agora que ele estava chegando ao final da sua vida, ele sabia que era salvo, ele sabia que estava indo para a presença de Deus e que tinha feito aquilo que Deus queria, aquilo que Deus realmente era a vontade de Deus na sua vida. Irmãos, para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta e um desafio. Pensando nessa época de final de ano, né? A gente pensa o que a gente vai fazer no próximo ano, quais são as nossas metas e tudo mais, né? Mas qual é a vontade de Deus na sua vida? O que Deus tem te direcionado? O que você viu Deus te direcionando no decorrer desse ano? O que você tem visto que Deus tem te desafiado para o próximo ano, para que você desenvolva? Que é a vontade dele realmente na sua vida? Qual que é a vontade de Deus na sua vida? O meu desafio é que cada um, eu e cada um de vocês, realmente esteja submisso, rendido, conformado realmente à vontade de Deus nas nossas vidas. Fazendo aquilo que Deus realmente quer
de nós. Mas lembra desse segredo. Como fazer a vontade de Deus? Nós podemos nos render, estar realmente conformados com a vontade de Deus, quando somos sensíveis à direção do Espírito Santo, de acordo com a sua palavra. Quando estamos conformados, rendidos à vontade de Deus, realmente sensíveis à direção do Espírito Santo, de acordo com a sua palavra, Deus vai nos direcionar passo a passo para que nós possamos cumprir e nos conformar cada vez mais à sua vontade nas nossas vidas. Até chegarmos nesse ponto, como Simeão, que vamos poder estar no final das nossas vidas, mas vamos poder ter essa tranquilidade, essa paz em saber que somos salvos e de que fizemos a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, eu quero deixar esse desafio para os irmãos. Eu não vou estar aqui, né, na quarta-feira. Se eu tivesse, não ia ser eu também que ia pregar, eu acho que vai ser o pastor Roberto, né, que vai pregar. Mas esse é o desafio que eu gostaria de deixar para os irmãos, até para esse próximo ano que nós vamos ter a partir de quinta-feira. Amém?